Alô, alô, comunidade! Bem-vindos ao ACX Cash. Eu sou o Cristiano Ben, host do ACX Cash, e hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, mas antes de apresentá-la, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Bom, gente, vocês sabem, a gente tem o nosso livro, os nossos livros, na realidade, experiência do cliente, experiência do colaborador. Então, para você que quer saber mais informações sobre o livro, é só acessar o QR Code aqui que vai aparecer na telinha e você vai ter mais informações. Um outro lembrete é que no dia 5 de abril, exato, a gente vai ter a terceira edição do All Summit. Então, se preparem aí, a gente vai trazer muitas novidades para vocês sobre o universo de CX, de experiência na realidade, trazendo as frentes de CX, de Employee, de Patient Experience também, ESG, produto. Então, vai ser um evento um dia inteiro muito legal ali no Cine Marquise, no Conjunto Nacional, na Paulista. Então, já reserve sua data. Também tem um QR Code aqui para vocês acessarem o site, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar a nossa convidada, que ela é formada em jornalismo pela PUC do Paraná. Ela tem mais de 7 anos aí de experiência, tem atuado em empresas de tecnologias como Guia Bolso, Monis e agora na Nó, que é uma fintech social que lançou o primeiro cartão compartilhado do Brasil. Bárbara Borba, seja bem-vinda. Prazer, Cris. Ao nosso ACX Cast. A Bárbara é Head de CXM da Nó. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Cris. Super prazer estar aqui para falar com você. Não, legal. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a Nó, como que funciona e tudo mais. E eu queria que você explicasse um pouquinho quem é a Nó, o que a Nó tem feito, o que você tem feito lá. Legal. O Felipe, que é um dos fundadores, ele gosta muito de falar que a Nó é como se o Nubank e o Splitwise tivessem tido um filho, né? Então, o Nubank, ele é uma referência, né, em banco digital hoje, então usabilidade muito boa, um app muito simples de usar. E o Splitwise, ele é social, né? Então, as pessoas elas usam para dividir as contas delas ali, mas ele não tem essa solução de pagamentos, né? É mais para você anotar como se fosse uma planilha mesmo. E a gente pega o melhor dos dois mundos, né? Que é o social, né? Então, o compartilhamento de contas e os meios de pagamento, então, né, dos bancos digitais, então, Pix, boleto, cartão. Então, a gente consegue unir tudo isso e trazer uma solução para as pessoas que sentem essas dores na hora de dividir conta. Legal. E eu acho que é um ponto super interessante é quando você deu alguns exemplos, assim, né? Porque até quando me apresentaram a Nó, eu fiquei pensando, tá, mas é só para dividir conta no restaurante, mas é muito além disso, né? Como que funciona, assim? Um exemplo Boa. prático do dia a dia. Eu vou dar o meu exemplo, Tá. então, que eu moro com a minha namorada e, assim, a gente divide todas as contas da casa meio a meio. Tá. Né? Então, com a Nó, quando eu vou pagar um boleto do aluguel, por exemplo, eu vou pelo app, né? Eu já tenho um grupo criado com ela, né? E a gente coloca a proporção da divisão 50-50. E aí eu faço esse pagamento do boleto e debita automaticamente o valor, metade do meu saldo que eu já tenho, metade do saldo dela. Tá. Né? E isso para qualquer conta que você divide. Então, conta de água, você vai no mercado, a gente tem o cartão, você passa o cartão ali para pagar uma compra, automaticamente já é debitado também do saldo na proporção que você escolher. Agora a gente está com essas bolinhas aí da Copa, que é uma edição limitada, de colecionáveis que a gente vai começar a fazer. E, assim, é uma solução para você que mora junto ou não. Tá. Né? Então, agora a gente vai ter viagem de fim de ano, galera que costuma alugar uma casa no Airbnb, enfim, você consegue usar a Nó para fazer esses pagamentos e não precisa ficar anotando quanto cada um gastou, somar tudo no final, depois passar o Pix para fazer a cobrança da galera. Então, assim, é uma solução bem, bem prática e bem simples que a gente trouxe aí para o mercado. Legal. E você falou que dá para ajustar a proporção também, né, ali. Exato. Então, se você ganha mais e a outra pessoa ganha menos, você consegue ajustar 60-30,
60-30, 60-40, 70-30, Legal. proporção que você definir. Tem, por exemplo, vegetariano, eu sou vegetariana. Então, você vai num churrasco, você não come carne, né? Então, você consegue pagar menos ali na proporção do que as pessoas que comem. Então, é bem flexível mesmo. Pô, legal. É uma ideia, assim, que resolve uma dor, basicamente, né? Já foi criada para resolver uma dor que sempre impactou a gente quando sai com os amigos ou até no dia a dia, né? Quando a gente está com nosso parceiro, e aí a gente quer dividir, mas muitas vezes não sabe como ali, né? Uma situação meio delicada. Então, vocês trouxeram uma solução fluida para o negócio, né? E é uma Exato. conta digital, né? Por exemplo, eu tenho a minha conta, eu deposito lá nessa conta e esse saldo eu utilizo ali para as divisões, é isso, né? Exato. É uma conta digital, então você precisa passar por uma etapa de segurança, né? Enviar os seus documentos, ser aprovado. E aí, a partir, né, de que você teve a sua conta aprovada ali, você consegue colocar um saldo. Esse saldo, ele rende 90% do CDI hoje, né? Se ele fica ali. Tá. E aí você tem as opções de pagamento, que é Pix, boleto, cartão virtual e esse cartão Esse físico cartão aqui, que é pré-pago, né? Porque você precisa desse saldo para conseguir fazer um pagamento, mas você passa na função crédito, então você também consegue fazer compra online com ele. Legal. E se a gente para pensar, Cris, assim, olhando pesquisa de IBGE e outras, o brasileiro ele é muito sociável, né? Então, 85% hoje dos brasileiros, eles dividem moradia com outras pessoas. Então, a gente divide tudo, aluguel, conta de água, Netflix, Uber, né? Então, a gente veio aí para trazer essa facilidade e conectar as pessoas ali, né, na hora de fazerem os pagamentos. Legal. Bárbara, e qual é o significado do nome Nó? Por que Nó? Tá, essa é uma pergunta muito boa, Cris. Antes de se chamar Nó, se chamava Divi, né? Mas aí tinham outros players no mercado com Divi, alguma coisa. A gente falou, não, vamos contratar uma empresa para criar um novo nome. E o nó, ele vem muito de realmente fazer um nó, né? Então, você se conectar com as pessoas para fazer os pagamentos. Quando uma pessoa, ela cria um grupo no nosso aplicativo, a gente diz que ela fez um nó. Então, ela se amarrou com a outra pessoa ali e elas conseguem fazer os pagamentos e compartilhar, enfim, qualquer conta, né? Usando o nosso app. Hoje tem uma quantidade de usuários que vocês podem divulgar? Vocês estão com mais ou menos quantos, assim? Olha, é um dado sensível, mas eu posso te dizer que está na casa dos milhares hoje. Legal. Show. Bárbara, você tem uma carreira aí em empresas de tecnologia, como a gente já falou. Mas conta um pouquinho pra gente a sua trajetória profissional até chegar na Noep. Legal, Cris. É interessante, assim, porque eu sou formada em jornalismo e já nos estágios como jornalista, assim, eu tive pequenos contatos com atendimento. Então, eu escrevia matéria para um site de notícias, mas eu também respondia os comentários dos leitores. Então, teve até um estágio específico na Positivo, que eu ajudava a cuidar de 3 portais educacionais deles, e produzindo conteúdo também, né? Fazendo quiz, assim, educacional, mas também era responsável pelo saque. Então, acho que aí foi o meu grande primeiro contato, assim, com o atendimento. E depois que eu me formei, né, final de 2012, ali em 2013, eu fui estudar inglês na Europa durante um ano. E assim, cotação, euro, né? Não dá para só estudar, você tem que trabalhar também. E eu consegui um emprego de garçonete no restaurante indiano. Então, assim, é um atendimento offline, né, que ele se difere ali um pouco do atendimento online, porque no online você tem um tempo para elaborar a resposta antes de enviar para o seu usuário. No offline é olho no olho, o feedback já vem na hora. Exato. Então, às vezes chegava um prato que não estava na temperatura que o cliente queria, ou por ser um restaurante indiano acontecia muito, tipo, não era a quantidade de pimenta ali que ele estava esperando, né? Tipo, era mais apimentado do que ele gostaria, assim. Então, o feedback já vinha na hora, você tinha que atuar ali com uma solução muito rápida, né? Então, eu tive esse contato também. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu fiquei um tempo na minha cidade natal, que é Foz. Então, você vai ver que eu vou puxar o R aqui, amor, porta.
E lá eu, assim, fiquei pensando, cara, vou seguir na carreira de jornalismo, não vou, eu tava com muitas dúvidas. E enquanto eu definia o que eu queria fazer, eu pensei, não vou ficar parada. E Foz é uma cidade muito turística. Você consegue emprego ali no turismo com mais facilidade. Então, eu acabei encontrando um trabalho de recepcionista bilíngue num resort. De novo, atendimento offline, né? Tudo isso que eu comentei. E aí, em 2015, que eu vim para São Paulo para morar com meu irmão e minha cunhada. E estava procurando emprego, né? E vi o anúncio do Guia Bolsa para uma vaga de analista júnior de CX. Olhei ali a descrição da vaga e falei, talvez eu saiba minimamente fazer isso aqui. E aí passei, então, comecei no mundo de CX ali em 2015 mesmo. Não fiquei só na área de CX no Guia Bolso, né? Então, a gente, na época, estava lançando um outro produto que era o Just, né? De crédito pessoal. E então ajudei a criar a área de cobrança, pós-vendas. Depois eu ajudei o Matheus, que na época era o meu líder, a tocar a área de formalização, que é toda essa parte de recebimento de documentos para análise e tudo mais. A área de vendas também. E depois de já ter aprendido muito ali com eles, a Paula Crespi, que na época era diretora de produto e marketing, ela me convidou para ser coordenadora de CX, ali do aplicativo Guia Bolso mesmo. Então, fiquei um tempo ali, aprendendo muito com o meu outro líder também, que era o Renato. E fiquei 6 anos no Guia Bolsa, bastante tempo, deu para fazer bastante coisa, aprender também. E aí eu decidi que estava na hora de, sei lá, mesmo dentro de fintech, que era o que eu queria, buscar outros temas, sabe? Aprender outras coisas. E recebi um convite para ir para a Mones, que também é uma fintech, que a solução deles era um investimento via assinatura, né, por cartão de crédito. E ali eu fiquei 5 meses, né, assim, também com o desafio de criar uma área de CX do zero, até que, por coincidência ou não, eu estava navegando no Instagram, né, eu já tinha trabalhado com a Ana no Guia Bolso, né, a gente já tinha feito alguns projetos, tinha desenvolvido uma amizade, assim. E aí eu vi ela postando um stories que eu achei muito estranho, assim, tipo um questionário para as pessoas responderem. Eu mandei um direct para ela. Falei, Ana, por acaso você tá pensando em montar uma empresa? Ela falou que tava, para minha surpresa e alegria, assim. Aí a gente começou a conversar no WhatsApp, ela me explicou qual era a ideia dela, né, do Fê e do Turra. E aí o meu primeiro pensamento foi, como que ninguém pensou nisso antes? Sabe? Tipo, como que ninguém pensou nessa solução, assim, social para pagamentos. E é legal porque, assim, antes de entrar na Nó, eu virei heavy user do MVP. Então, porque resolvia realmente uma dor muito grande de mim e da minha namorada. A gente anotava tudo num bloco de notas, fim do ano, tipo, fim do mês tinha que ir lá fazer conta, uma pagar para outra. Então, era um caos, assim. E aí, enfim, eu já conheci o Turra também do Guia Bolso, né, que é um dos fundadores. Bati um papo com o Fê, que é o terceiro fundador, e assim, deu match na primeira conversa, recebi o convite, aceitei, e tô lá já há 1 ano, fiz agora no final de novembro, e tá sendo uma experiência incrível, assim. Então, o meu desafio ali era criar a área de CX e de operações do zero, né? Então, operações a gente está quebrando em cadastros, né? Então, recebimento de documentos ali, e a operação de do cartão pré-pago mesmo. Né? Então, tá sendo incrível, assim, sério. É um aprendizado todo dia. Não, e é um belo desafio, né? Porque é uma empresa nova, né? Com uma proposta de valor super interessante, assim, que tá respondendo uma dor de várias pessoas e que várias pessoas experientes estão se juntando para fazer esse negócio rodar. Então, isso é muito legal. O que me chamou a atenção no começo da tua trajetória é essa questão de contato direto com o público, né? Porque eu sempre menciono, a gente sempre menciona na comunidade também. Trabalhar com CX, você tem que gostar de pessoas, né? Exato. Então, você tem que ser empático, você tem que saber ouvir. Muitas vezes, você mencionou um ponto super interessante da diferença do contato digital para o face-to-face, né? Porque quando você está no face-to-face, você tem que resolver ali, não que no digital também, você tem um tempo maior ali no digital, mas no face-to-face você tem
ali resolver rápido, entender a emoção da pessoa, tranquilizar, né, muitas vezes a situação. E muito legal ter esse background, esse DNA já nessa parte de atendimento, porque você consegue, de uma forma mais qualificada, estruturar tudo, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios também, porque quando a gente está falando de quantidades, muitas pessoas, né? Tem um desafio tecnológico de como a gente fazer essa jornada desse cliente ficar mais fluida e principalmente quando tem algum problema, alguma questão para resolver, né? Total, Cris. Iba, o que despertou para você atuar na área de CX, assim? O que indicou para você e falou, putz, isso aqui é o que eu gosto de fazer? Legal. Eu acho que no início foi inconsciente, assim, né, com essas experiências que eu tive, mas quando eu realmente tive o contato com o mundo de CX, que foi lá em 2015 com o Guia Bolso, cara, assim, você cuidar da experiência do usuário, tipo, isso é sensacional, sabe? Tipo, você tem uma responsabilidade muito grande por estar na linha de frente, né? Recebendo ali os feedbacks de quem está usando o seu produto, afinal você está fazendo o seu produto para os usuários, né? E você tem essa responsabilidade de passar isso adiante, né? Então, isso é um poder muito grande da área, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva e a gente tem espaço no mercado ainda para melhorar muito, né, esse ponto de CX, sendo uma área estratégica dentro da empresa e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E a gente é atendido e tem experiência o tempo inteiro, né? Então, se eu vou fazer uma compra online, por exemplo, e eu tenho uma dúvida, eu preciso falar com alguém, CX. Se eu vou fazer uma compra no mercado da esquina, eu vou ser atendido. Então, você está o tempo inteiro tendo insights, e aí você liga uma chavinha, depois que você entra para esse mundo que você não consegue desligar mais, que é ter insights o tempo todo do que fazer e do que não fazer, né? E aí você fica, como que eu consigo aplicar isso na experiência que eu estou entregando para os meus usuários ali? Então, eu acho que isso é uma coisa que me motiva bastante, assim, porque eu vejo que a gente já melhorou muito como mercado, mas a gente ainda tem muito, muito chão pela frente, né? E na Nó, assim, eu até gravei esses tempos um vídeo ali no LinkedIn falando que a Nó é o paraíso para CX, porque todo mundo, sem exceção, é muito customer-centric. Então, assim, as pessoas são obcecadas pelo cliente e pela experiência. Então, isso para a CX é sensacional, é incrível, assim, é um terreno muito fértil para a gente conseguir atuar. Eu acho que o grande desafio, assim, das empresas que querem se tornar customer-centric ou tem esse DNA é a questão de cultura. Porque uma coisa é você entender que você precisa, mas outra coisa é você conseguir aterrissar isso nos seus produtos, nos seus serviços. Então, se a empresa já está toda nesse esquema, né, com esse mindset, isso facilita pra caramba. Quantas pessoas hoje na Nó? Como está composto hoje? Somos 16 hoje. Era 17 com o Summer, que ele finalizou a trajetória dele ali na semana passada. E a gente é dividido... A gente tem duas grandes divisões ali, né? Que a gente chama de techs. Então, é o time de produto, tecnologia e design. E a gente chamava o outro lado de tuds. Fizeram os tudeiros, né? Que era as áreas que apoiam ali o time de tecnologia. Mas então a gente tem techs, né? Com essas três áreas. Tem CXM, né? Que é a área que eu lidero. Então é CX, operação de cadastro e cartão e CRM. A gente tem o financeiro, né? Uma pessoa, que é a Isa no financeiro. Tem uma pessoa no time de pessoas, que é a Dani. E aí a gente tem a Ana como CEO ali, fundadora também. Tem o Marcelo hoje no time de o Marcelo e a Manu no time de marketing, né, de growth. E no meu time hoje sou eu e mais duas pessoas, que é o Vini e a Aline. Legal. Então a gente faz um pouco de tudo. Legal. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, de empresas que estão começando a tracionar já num impulso muito legal de todas as pessoas estarem centradas ali no cliente, né? Então, são 16 pessoas que possivelmente isso vai
de acordo as coisas, né, vão aumentando ali e o impacto vai ser cada vez maior. Isso me lembra muito, assim, é lógico que está no mesmo setor, mas Nubank, né, começou ali numa casa ali no Brooklyn, o pessoal fazendo as coisas, né, com esse propósito. Até o Nubank foi criado nessa pegada, né, de resolver um problema grande dos grandes bancos, né, de facilitar o acesso e tudo mais. E quando me falaram da Nó, eu falei, putz, olha que legal, né? A gente pensa que já foi criado todas as soluções, mas tem várias outras soluções que a gente pode pensar, né, para trazer aí para o mercado. Eu super gostei da ideia. Legal. É só, a gente pensa que é só uma pontinha do iceberg de tudo que dá pra gente fazer ainda, né? Nossa, mas e facilita, essa ponta já facilita pra caramba, né? Muito, muito. Assim, quem realmente tem uma dor na hora de dividir pagamentos, cara, essa solução é muito simples, é muito fácil, de verdade, assim. Não é jabá, é real, assim, porque eu mesmo era heavy user antes de entrar. Agora, todas as minhas contas estão dentro da Nó. Então, tá vendo, né, pessoal? Ó, aqui também não é jabá, mas a gente super gostou da ideia, então, se vocês se interessarem, se vocês quiserem ver como que funciona, a gente vai dar aqui na descrição do vídeo os acessos para vocês acessarem, verem e entenderem um pouco como que funciona. Isso, na realidade, é para facilitar a sua vida, o seu dia a dia, ficar muito mais claro, né? Então, fica muito mais fácil. Legal. Iba, qual que é a sua visão de tecnologia com experiência do cliente? Aí a gente entra numa seara que é muito comentada, mas eu queria saber sua visão sobre isso. Boa, essa pergunta é muito boa, assim. Lá na Nó, a gente definiu pilares para CX e um dos pilares é tecnologia. Então, assim, para mim as duas coisas têm que andar juntas. Né? Eu acho que a tecnologia traz facilidades para a gente ali na hora de entregar uma boa experiência. Então, a gente ouve muito falar de autoatendimento, por exemplo, né? Omnichannel. Uhum. Então, do autoatendimento, um usuário, 2h com um problema, conseguisse resolver, sem precisar entrar naquele ciclo de entra na fila, espera ser atendido, para daí ter a solução do seu problema, assim, é sensacional, né? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado para não cair na armadilha de colocar um chatbot ali no atendimento, né, que é difícil, que o usuário não consegue se achar, e dizer que a gente está usando a tecnologia a nosso favor, ele demora minutos ali para conseguir falar com alguém. Então, isso é uma linha bem tênue, né? É uma linha bem fina ali entre você realmente conseguir dar uma boa experiência para o usuário com tecnologia e você cair nessas armadilhas aí que a gente costuma ver. E eu acho que tem um outro ponto também, quando a gente pensa em eficiência. Então, quem é de CX ou já passou por isso, ou ainda está passando, que é, por exemplo, você olhar em 3, 4, 5 ferramentas diferentes para conseguir ter contexto daquele usuário e aí entregar, né, a solução para ele. Então, os dois lados perdem, né? O usuário, porque tem que esperar, né, todo esse tempo ali para você conseguir ter esse contexto, e o time, porque o foco dele está em olhar uma ferramenta, a segunda, a terceira, sendo que o foco deveria ser olhar para a experiência e focar nisso, né? Então, fica disperso. Então, eu acho, assim, que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando para as tendências do mercado, trazendo o melhor, né, para dentro e trabalhar com essas ferramentas, cara, pensando na experiência do cliente e não só no negócio, né? Não só, enfim, em economizar e coisas do tipo. Eu acho que é um conjunto de fatores que precisam ser analisados ali na hora de tomar a decisão, né? A tecnologia tem que ser um facilitador, né? Exato. Do processo. Então, e não pode ser um facilitador, assim, que não, igual você mencionou, né? Que seja realmente efetivo. Porque o que adianta ter um chat no site se você não consegue resolver seu problema, né? Exato, exatamente. Tem que ser realmente efetivo. Legal. Um dos grandes desafios das empresas hoje é a gente aterrissar os direcionamentos e as decisões relativas à experiência do cliente para as equipes. O que a gente tem falado aqui principalmente de cultura, né? Eu acho que isso é muito importante.
E aí a gente tem as equipes de diferentes áreas aí da organização. Na sua visão, qual é a melhor forma de tracionar isso? Ou seja, tracionar esse entendimento de necessidades do consumidor, do cliente, para trabalhar o produto e melhorar, assim, a experiência do cliente. Cris, eu acho que o primeiro passo é dados, né? Então, você estruturar muito bem os seus dados. Mas não só isso, assim, você conseguir correlacionar os dados de CX com os dados da empresa. Então, quando eu digo correlacionar, por exemplo, aquele bug que começou há um mês atrás, né, ele pode estar diretamente ligado ao churn que aumentou nesse mesmo período, né, que as pessoas parando de usar o seu app. Então, você consegue fazer isso com churn, com impacto em receita, com as campanhas de marketing. Será que a gente está investindo dinheiro ali e trazendo o público que a gente gostaria de trazer? Então, a gente consegue fazer muita correlação e trazer muita riqueza, assim, para as outras áreas, né? Muitos feedbacks, muitos insights, mas também não adianta você ter tudo isso estruturado se a empresa não tem essa cultura de customer-centric, né? De pensar na experiência do usuário, que eu acho que é o ponto fundamental, assim. Então, para isso acontecer, né? Tipo, para isso funcionar, para essa máquina funcionar, você precisa ter essa cultura enraizada em todas as áreas. Assim, tipo, não dá para ser uma ou outra. Tem que ser todo mundo olhando e pensando em como melhorar a experiência do usuário, assim. Então, acho que isso já ajuda muito a funcionar. E hoje vocês têm, assim, deve ter um roadmap, algo nesse sentido, com as prioridades ali para os clientes, né? Então, lógico, você recebe os insights, aí tem os pontos mais críticos ali. Como que vocês decidem isso? Como que é feito internamente isso? Legal. O legal da Nó é que, assim, todo mundo conversa com os usuários. Legal. Mesmo que em diferentes etapas ali, desde a Isa do financeiro, tipo, até o Felipe, que é de produto mesmo, todo mundo conversa, né? Todo mundo traz feedbacks. A gente tem até um canal lá no Slack, que é o VOC. A gente manda ali, né, as sugestões, né? Tudo que os usuários trazem pra gente. E aí, na parte da priorização, o Felipe também, ele gosta muito de dizer que a gente precisa pensar em 3 coisas, né? Então, a primeira é pensar no que o usuário quer. A segunda é pensar no que a empresa quer. E o terceiro, o que é tecnicamente viável de fazer. Então, ele consegue equilibrar muito bem esses 3 pratos ali, né? Para construir o roadmap de produto. Mas, assim, a gente já conseguiu priorizar bastante coisa que os usuários queriam no app. E a gente divulga, né? E fala, vocês pediram, tá aqui, a gente fez. Então, é bem legal, assim. É muito, muito bom você trabalhar numa empresa que realmente se importa com o que o usuário está falando. Né? Então, só para você ter uma noção, Cris, a gente quer estar tão próximo dos usuários que para os primeiros que entraram na Nó, a gente chama carinhosamente de close betas, a gente criou grupos no WhatsApp com eles e eles mandam ali bugs, sugestões, sabe, feedbacks, e é uma troca, assim, muito genuína que a gente tem com eles. Virar parceiro do negócio, né? Exato. É muito legal. Isso é muito bom. A gente fala, é lógico, nas empresas, né? Empresas tradicionais, empresas que estão começando agora, a voz do cliente é ouro. Então, se você traz a voz do cliente de uma forma estruturada para dentro da empresa, para participação até na questão do produto e tal, isso facilita muito o processo. Então, e aí é um resultado positivo, porque a partir de determinado tempo, problemas que poderiam acontecer não acontecem. E, na verdade, a percepção do cliente só aumenta positivamente, né? Isso é muito legal. Isso. Bacana. E é bom, e eu fico muito feliz por ter exemplos práticos assim no mercado igual o da Nó. É muito legal ver isso. Cara, pra gente que é de CX é incrível também, assim, sério. Tipo, tem a empresa inteira remando pra uma direção só, ajuda muito. Muito bom. E para você, Bá, qual é a diferença do consumidor de hoje para o consumidor de 10 anos atrás? Essa pergunta é ótima. Para mim, o consumidor hoje, Cris, ele tá muito mais exigente e ele não tem mais paciência para a experiência ruim. Porque provavelmente ele já teve pelo menos uma experiência incrível com alguma marca, né? Então, ele não é mais tolerante.
né? Porque ele sabe que se ele não está tendo uma experiência boa, é porque a experiência dele não está sendo priorizada naquela empresa. Né? E aí as consequências é o que a gente já vê por aí. Então, reclamação em loja, no Reclame Aqui, exposição em rede social, churn, que para mim é o pior, né? Que é o usuário parar de usar o seu produto, assim. Então, eu acho que, assim, as empresas têm que começar a fazer alguma coisa, assim. Tipo, o consumidor de hoje, ele não espera mais. Se você não entregou uma experiência boa para ele, ele não vai mais usar o seu produto, ponto. Né? E aí, como é que você consegue recuperar? Né? Exatamente. Dificilmente, né? Hoje em dia, porque tem tanta opção no mercado que pode estar oferecendo uma opção muito melhor, né? Uma experiência muito melhor do que a sua. Então, para mim, esse é o grande diferencial hoje, assim, do consumidor de anos atrás. Tem a questão da tecnologia que tá, né? Acesso à informação que a gente tem, né? Consegue buscar várias coisas rapidamente. Então, eu sempre falo muito do varejo, né? Então, você vai comprar alguma coisa, você vai comprar na empresa que dá a melhor experiência para você. Exatamente. Então, eu fico pensando, né? Até revendo, as compras que eu faço. Faço na Amazon. Por quê? Realmente é muito rápido, né? Às vezes eu pago até um pouquinho mais porque eu vou comprar com um clique. Eu não vou ter que fazer várias outras telas ali, né? Então, acho que isso eu super concordo com você. Tem que ter esse pensamento pró-cliente mesmo. E tudo que facilite a nossa vida fica muito mais fácil, porque o consumidor ele está cada vez mais... Acho que a barrinha, o nível de satisfação dele, ele está muito mais exigente, né? Então, é bem isso mesmo. E a gente não tem mais tempo, né, Cris? Então, assim, tem isso também. A gente tem Exato. tanta coisa para fazer no nosso dia a dia, que aí você vai ter que ficar perdendo tempo ali, resolvendo um problema de uma compra que você fez ou coisas do tipo, assim. Então, a gente não tem mais nem tempo para isso, né? Exatamente. Então, a gente acaba optando ali por empresas que realmente dão a melhor experiência, né? E pensar na jornada do consumidor não é a jornada da empresa, né? Exato. Na verdade, na jornada do consumidor ou do cliente, a empresa está em um ponto ali. Então, se esse ponto for muito legal, ela realmente vai continuar. E se a experiência for muito boa, vai ser isso mesmo. Legal. Que fator você acha essencial para uma boa performance de um time de CX? Legal. Ali na Nó, a gente criou alguns princípios. Legal. Que a gente apelidou carinhosamente de mantras. Legal. E eu acho, assim, alguns deles, né? O primeiro é colocar a experiência do usuário em primeiro lugar. Parece simples, mas se você não tem isso muito bem enraizado dentro do time, o dia a dia ele vai te engolir. A rotina vai te engolir, você vai entrar no automático e às vezes pode ser que tenham 2 usuários com problemas muito semelhantes, mas a resposta para um não vai ser a mesma para o outro, né? Não vai funcionar. Então, você ter isso muito bem enraizado te faz não entrar no automático, né? E te faz ali conseguir entregar um atendimento de qualidade. Legal. Né? Eu acho que tem um outro ponto também que é essencial, que é conhecer o produto de ponta a ponta. Né? Então, assim, se você não conhece muito bem o seu produto, se você não sabe o que está acontecendo na empresa, não tem como você entregar a solução ideal para o seu usuário, né? E na Nó, especificamente, esse ponto é muito importante porque a gente entrega novidade quase toda semana, né? E a gente faz muita coisa, tipo, lança ação, faz campanha. Então, a gente precisa estar muito por dentro do que está acontecendo. Só assim a gente consegue entregar ali uma resposta mais assertiva. Tem uma coisa muito legal que tem funcionado muito bem na Nó, não só na área de CX, mas, cara, em todos os pontos de contato que a gente tem ali, que é humanizar, né, o nosso contato com o usuário. Então, a gente mostra para eles que tem pessoas por trás do produto, né, e que a gente pode errar e que tá tudo bem, a gente vai corrigir para os próximos. Então, isso tem gerado uma empatia muito legal dos usuários com a marca e com a gente. Assim, tem funcionado muito, muito bem mesmo. E acho que o último ponto é ser muito bom e gostar de resolver problema. Porque, assim, o famoso problem solving, né? Que 80% no mínimo do dia a dia aí de quem é de CX é resolvendo problema. Então, você tendo essa habilidade, você consegue trazer a melhor solução num menor espaço de tempo.
né? Então, acho que esses são algumas, né? Você pediu uma, eu já estou aqui Não, é divagando. ótimo, fenomenal. E eu gostei muito dessa parte de uma empresa de tecnologia trazer essa visão mais humana também, porque realmente a empresa não são robôs que constroem a empresa, né? Na verdade, Exato. são humanos ali que estão fazendo, e com essa visão mais humanizada também. Então, acho que sempre a gente vai ter essa prerrogativa que problema sempre vai ter, mas o que importa é como você responde a esse problema e como você trata esse problema para os seus consumidores e tudo mais. Eu acho que isso é um exemplo prático de como vocês estão tratando isso, né, de forma majestosa aí. Legal. E qual dica, Bá, você daria para o pessoal aí que é profissional de CX, que está ingressando nessa área ou que já está atuando nessa área, seja numa startup ou seja numa grande empresa? Qual dica você daria? Cris, eu acho que focar muito nesses pontos que eu comentei agora, assim, né, de experiência em primeiro lugar, enfim, o problem solving, o humanizar, né, porque parece que a gente já está vendo isso no mercado, mas, assim, não é tão 100% transparente ainda. Então, acho que esses pontos ajudam bastante. E, cara, acho que continuar olhando para dados, né, garantir que a gente continua tornando o CX uma área estratégica, porque é uma área Total. estratégica para a empresa, né? Eu acho que muitas empresas já perceberam isso, né? A Nó, assim, tipo, a gente, como eu falei, deu muita sorte porque todo mundo olha para os nossos dados ali e leva isso muito em consideração, mas é continuar nessa luta, né? De, cara, continuar transformando o CX como uma área realmente estratégica e atuar em todos aqueles pontos que, falando, parece simples, mas para você colocar em prática no dia a dia ali, vai um esforço, demanda tempo, aprendizado. Então, acho que esses são os principais. Ah, legal. Eu vejo muito no mercado isso, empresa que gosta de CX e empresa que quer, deseja trabalhar com CX e empresas que são comprometidas com CX. Eu acho que esse é a palavrinha comprometida, eu acho que ela é fundamental. E tudo isso que você falou é essa questão de comprometimento, né? De você conseguir tracionar e colocar as ações. Exato. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso podcast. Estou muito feliz aqui por conhecer pessoalmente a Bárbara. E, Bárbara, por favor, passa suas redes aí, passa os contatos relacionados para quem quiser saber mais da Nó, entender um pouquinho mais da solução, como o pessoal chega até a Nó. Boa. Como diria a Ana, a gente baixem a Nó, usem a Nó aí. A gente está no Google Play, na Apple Store, então é só você digitar Nó, N-O-H, você vai encontrar o nosso aplicativo. E sigam a gente nas redes sociais ali também, a gente posta bastante conteúdo no TikTok, né, as Legal. novidades ali no Instagram. Então, ambas são @fazumnó. E baixem, e se você sente uma dor real na hora de dividir os seus pagamentos aí, essa solução é para você, de verdade. Não, legal. E suas redes, você quer compartilhar? Minhas redes é Baborba no Instagram, BAH Borba. E no LinkedIn você consegue me achar por Bárbara Borba Moraes mesmo. Se quiser trocar uma ideia sobre CX, enfim, conversar, tô super aberta aí para bater um papo que eu gosto bastante. Legal, show de bola. Gente, muito obrigado pela presença de vocês nesse episódio do ACX Cash. Minhas redes também estão aqui. Vocês conseguem me seguir e também seguir a comunidade Amigos do CX, tanto no LinkedIn como no Instagram e agora também aqui no YouTube. Um grande prazer estar com vocês novamente. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.